Chegamos a mais um Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E antes de eu falar quem veio hoje, porque a gente sempre tem convidados maravilhosos aqui, sempre trazendo informação e ampliando o nosso conhecimento. Antes disso, eu quero falar dos nossos parceiros Outcast, nossos amigos, aqueles que, junto conosco, abraçaram essa ideia de levar a informação cada vez mais longe para quem precisa. Solta aí, Fred. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Ipamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio, na nossa casinha, no nosso aconchego do Outcast, Fátima Aparecida Fatinha, que é orientadora pedagógica da APAE. Muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Tá nervosa, eu sei, mas pode ficar calma, porque aqui, ó, é casa. É nosso cantinho, pode ficar tranquila. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Eu quero agradecer, né, pelo convite. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, né, conversando, fazendo esse bate-papo com você. E mostrando um pouco do nosso trabalho. Será um prazer muito grande falar do nosso trabalho. Isso é trabalho importante. Desenvolvido na nossa instituição. Pois é. Hoje a gente sempre costuma conversar aqui no Outcast, né? Sobre como lidar, mas a gente às vezes não fala sobre o por trás, né? De como incluir, de como criar recursos pedagógicos. A gente está sempre procurando saber sobre isso, mas hoje a gente vai falar um pouco dos bastidores, de como os professores são preparados, de como os professores são orientados, né, para poder chegar o feedback para os nossos filhos, né, para que eles possam se desenvolver. E a Fatinha vai estar aqui, pode chamar de Fatinha, né? Todo mundo chama de Fatinha, eu vou chamar de Fatinha. E a Fatinha hoje está aqui para nos agraciar com o trabalho, com a informação do trabalho dela. Fatinha, como é que entrou a pedagogia na sua vida? Quanto tempo você trabalha? Eu quero saber de tudo. Quem chega aqui tem que contar a vida. Olha, Gisele, é uma longa história. Pode contar, me esperando. Tem 28 anos que eu trabalho na APAE. E assim, é um trabalho que me faz muito bem. Imagina. A cada dia eu tenho certeza do que eu faço. E assim, é um trabalho que a gente desenvolve e é um trabalho também que a gente acaba aprendendo para o nosso dia a dia. A gente leva conhecimento para a nossa casa, para a nossa família, porque os alunos, eles nos mostram o outro lado, né, da vida, porque às vezes a gente dá tanto valor para coisas pequenas. Exato. E eles nos mostram como é bom a gente dar importância para as pequenas coisas. São pequenos passos, né? Pequenos passos. E a gente, assim, a cada dia, a gente aprende mais, juntamente com eles. Então, sobre o nosso trabalho, a gente vai conversar um pouquinho. Tem 28 anos, como eu disse, e eu iniciei na APAE como professora. Trabalhei por 18 anos, então tem 8 anos que eu estou como orientadora pedagógica, né? Pedagoga. E é um trabalho, assim, árduo, mas muito prazeroso. Imagina. Porque a gente está sempre, assim, em contato com os professores, com os alunos, fazemos orientação. Eu faço a orientação, mas também eu, assim, capto essas informações dos nossos professores, porque é muito importante o trabalho em conjunto. Claro. Eu não desenvolvo o trabalho sozinho. Nós temos uma equipe muito boa, que a gente senta, a gente conversa, a gente troca informações e faz todo um alinhamento, né, de acordo com a realidade de cada aluno.
Então, assim, é um trabalho muito importante, é minucioso, Sim, eu posso imagino. dizer, né? É porque a APAE a gente sabe que é muito plural, né? Lá temos alunos assim oriundos de vários tipos de família, Sim. de várias situações, e comorbidades, e neurodivergências e outras patologias. Então a gente é um público diverso. Como que é feito esse trabalho? Assim, lógico, o professor vai te dar o feedback, né? Para que você consiga elaborar, orientar da melhor forma. Porque não é, como você disse assim, não é de cima para baixo. Na verdade, é sempre em conjunto. Como que é feito lá esse tipo de trabalho? Então, nós temos uma equipe, né, multidisciplinar. Na escola, eu, pedagoga, serviço social, psicologia, fono e educação física, fisioterapia. Então, quando esse aluno ele chega na instituição, o primeiro passo é passar pelo serviço social. Lá o serviço social faz o pedido de vaga, né, e já colhe algumas informações dessa família. Por que chegou até a instituição, como que chegou, quem orientou, quem indicou. Daí é marcado uma avaliação com esse aluno, juntamente com uma família. Aí o serviço social, né, junto com a pedagogia, a psicologia, a fono, toda a equipe, marca uma avaliação e colhe assim todas as informações possíveis relacionado à vida daquele aluno, daquela criança, daquele filho. Daí a gente monta, né, essa estratégia de como trabalhar com esse aluno. Então, por isso que é um trabalho minucioso. Nós temos assim essa equipe para fazer esse levantamento inicial, fazer essa avaliação, para depois a gente montar uma estratégia de como eu vou trabalhar com esse aluno. É porque a gente vê que, como é uma diversidade muito grande, né? Então, assim, a gente entende, e toda mãe acha assim, é só o meu filho, né? Acha que o meu filho, porque pra gente é o mais importante, né? A gente não tá querendo saber do filho do outro, a gente quer saber do nosso, né? Então, um plano diversificado, né, que esteja à altura, né, de atender aquela criança naquelas demandas, necessita dessa equipe multidisciplinar. Exatamente. Mas isso foi evoluindo, né? Nem sempre foi assim. Né? No início, lá, porque eu estou falando isso porque eu fiz normal. Né? Na época eu fui professora por algum tempo, eu formei em normal superior, inclusive, que equivale à pedagogia, né? Aí, na época, a gente tinha essa ideia de multidisciplinar, mas não era, obviamente, o multidisciplinar voltado para o panorama que a gente tem hoje. Né? A multidisciplinar por conta de vivências. Porque a gente sabe que, à medida que o estudo sobre o autismo foi evoluindo, e aí foram sendo criados, tendo que ser criados modos de se abordar na aprendizagem, né? Então, como que era antigamente, assim, né? Você lembra mais ou menos? Não tinha essa disciplinariedade, mas lá sempre teve esse caráter de buscar saber tudo do assistido, né? Então, Gisele, com certeza não era como é hoje. Porque a gente precisa evoluir, buscar, estudar. E a nossa equipe faz isso assim constantemente, está buscando melhorar. Então, com certeza, no passado não era dessa forma. Mas a gente a cada dia busca melhorar e inovar esse trabalho. Claro, com certeza. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa buscar sempre. A gente não pode ficar de braços cruzados, porque senão a gente não dá conta da demanda. Porque a cada dia aparece, né, uma patologia, um laudo diferente, a gente tem que estar buscando. Por isso a importância desse trabalho em grupo. Porque às vezes, né, esse trabalho multidisciplinar, porque às vezes o que eu não sei, a minha amiga às vezes ela vai me ajudar. Então no final a gente tem um bom resultado com esse trabalho em equipe.
é porque precisa dessa troca, né, de pares para que você consiga, né, chegar à eficiência, né, de criar algo que seja eficaz para aquele momento. Como assim, as professoras, eu sei que hoje a gente tem que estudar muito mais, a gente estuda, o professor sempre teve fama, né, letra bonita, estudiosa, sim. Isso já é prático da professora, né? Mas hoje a gente é exigido muito mais a gente nesse sentido, a gente, cara, me incluindo, que bom, eu sou só formada, olha, me incluindo. Mas é exigido muito, né? Muito estudo, muito conhecimento, a gente está antenado o tempo todo. Lá, vocês têm alguma capacitação? É oferecido alguma oportunidade para aprimoramento do professor? Como que é feito isso? Sim, sim. A gente tem essa capacitação entre o grupo, né? Só da gente sentar, conversar sobre um aluno, a gente já está se capacitando, né? Porque essa troca entre os profissionais, um vê uma coisa, outro vê outra, e no final a gente montar, né, um currículo para aquele aluno, a gente já está se capacitando. E além dessa capacitação que acontece, né, entre o grupo, os funcionários, a equipe busca também essa capacitação fora, fazendo cursos, sim, se aperfeiçoando, né, de acordo com a demanda e com a sua área. Então a gente está sempre buscando, sim, se aperfeiçoar. E quanto aos professores, eles são orientados assim, sempre a buscar se orientar, se capacitar, perguntar, fazer essa troca assim, sempre para estar fazendo um trabalho à altura, né, do aluno que ele tem. Então eles precisam estar se capacitando também. Principalmente, né, porque a gente está lidando com pessoas tão peculiares, né? Sim. A gente vê no Brasil, infelizmente eu acho, porque para mim ser professor é a melhor profissão, embora eu fiquei pouco tempo professora, né, fui professora de educação infantil, mas eu acho que ser professor para mim é uma das melhores profissões do mundo, porque é a profissão que forma outras profissões. Exatamente. Mas infelizmente no Brasil a gente vê hoje um abandono nesse quesito e hoje assim, tem se formado muito menos professores. E, né, principalmente para trabalhar com crianças atípicas, porque é um trabalho que exige amor, acima de tudo, acima de todo e qualquer outro tipo de serviço. Você tem que gostar muito do que você faz, porque você ali vai lidar com situações que fogem todas as expectativas, né? Você pode até, vai ser assim, vai ser Y, vai ser Z. Chega lá, meu filho, é outra cena, né? A gente sabe disso. Como que você enxerga esse desestímulo das pessoas em não querer mais seguir como professor de uma maneira geral? Vendo cursos assim, começa com uma turma com 50 e forma 4. Sim. Então, a gente vê isso claramente, a desmotivação das pessoas, né, em estar buscando ser professor. Mas a gente tem que pensar que não é só pelo dinheiro. Exato. O poder público, ele realmente, muitas vezes, ele não valoriza como deveria. Mas se a gente for pensar nisso, a gente não vai se capacitar, a gente não vai buscar, né, fazer um bom trabalho. E apesar dessa desmotivação, a gente ainda tem pessoas que trabalham com coração. E a nossa equipe, a gente vê isso entre os professores, sim, entre os profissionais da PAI. Trabalhar com coração, com emoção, com vontade. Eles valorizam, assim, nós valorizamos cada conquista do aluno. Então isso nos leva, assim, a buscar cada dia mais. Então nós temos uma equipe, assim, que está de parabéns, relacionando-se à busca, a conhecimento, a querer fazer o melhor. E a gente tem tido bons resultados com essa equipe que está sempre buscando e querendo fazer o melhor para os alunos. A gente sabe que a equipe da APAI, ela realmente é diferenciada.
Às vezes tem até, eu ouvi uma frase parecida, não vou lembrar que dia nem quem disse, mas eu ouvi dizendo assim, se trabalhou na PAI, trabalha em qualquer lugar. Exatamente, eu já ouvi né? isso. Já ouviu, não é? ouvi. Mas assim, não só pelo trabalho, mas é porque você tem que estudar, você acaba, né, se desenvolvendo mais e você faz um bom trabalho por conta disso. E assim, além de estar buscando, como você disse, eu já pontuei, a gente se transforma. Quando a gente, né, se depara com um aluno que não sabe nem pegar no lápis, já está grande, não sabe. Daí a pouco, aos pouquinhos, a gente vê uma evolução. Então isso, assim, é uma alegria muito grande. Eu acho que isso aí ajuda a querer buscar e a trabalhar com mais amor. Porque é muito legal, muito interessante quando você recebe uma criança praticamente zerada, né? E daí a pouco ela está começando a se desenvolver com esse trabalho, que aí a gente já percebe que o trabalho da psicologia, que está sempre na sala de aula, da fono, da fisioterapeuta, que está lá ajudando, a criança não consegue pegar no lápis, daí a pouco, né, a gente pede esse auxílio da fisioterapia, da educação física, e essa criança daqui a pouco já está começando a pegar. Então a gente fica tão empolgado com isso, fica tão feliz com esse desenvolvimento, que a gente quer estar sempre buscando cada dia mais. E você falou no começo uma coisa que é muito bonito, foi muito bom você ter dito isso, que você falou assim que a equipe ela vai vibrar com as pequenas vitórias. Com certeza. Porque, é como você disse, a gente sabe que em se tratando de neurodivergente, em especial autista, cada micro coisa é uma vitória absurda. Sim. E eu digo isso assim, de cadeira, igual o meu filho, ele é autista nível 1, né? Mas ele tem dificuldade alimentar, ele tem... a gente começou com uma seletividade, mas aí já com o relatório atualizado da equipe lá, ele tem na verdade uma... como eles falaram? Não é intolerância, Ele é seletivo, não? Ele é seletivo, mas agora ele se propõe a provar, mesmo sendo seletivo. Coisa boa. Mas porque foi feito um trabalho. Se não tivesse, ele não faria. Então hoje eu vejo ele fazendo coisas que é assim, é tão simples. Igual a gente foi na feira e passamos lá na feira. Sabe que a feira é milhões de estímulos, né? Com certeza. Então ele estava lá na feira e tal, e tinha uma barraca de queijos. E vendia queijo, um monte de coisa lá, e aí o cara falou assim, prova o nosso requeijão, aí pegou aquele palitinho assim, aí deu. Eu peguei um, falei assim, toma, prova. Aí ele, se fosse em outra época, gente, ele tinha largado aquilo ali. Aí ele foi lá, pegou e assim, sabe quando você pega e mordeu aquele negócio assim? Experimentar. Aí ele foi conseguir experimentar. Ele falou assim, aí depois ele comeu o resto e pediu mais um, a gente já acabou até comprando o requeijão para ele. Mas só dele estar naquele lugar, você vê o quanto é importante a equipe. Sim. O quanto é importante o professor, o pedagogo. É um conjunto, gente. É um conjunto. Você falou uma coisa aí, né, que você então está entendendo o que eu estou falando. Em relação a essa alegria de pequenas coisas. E você falou aí, eu até tinha esquecido de falar, em relação ao trabalho nutricionista que nós temos lá. Sim. Que é maravilhoso, é perfeito. Ela faz esse tipo, né, de trabalho, além de todos os outros atendimentos, ela faz esse trabalho que é assim, maravilhoso. Eu acho. Quando a gente, né, vê uma criança experimentando algo, né, um alimento que ele, de longe, assim, a gente nem imaginava que ele fosse. Não chegaria nem perto. Exatamente. É um passinho de formiguinha, né? É um passinho de formiguinha. Então, assim, é exatamente isso que você sentiu, viu no seu filho, que acontece diariamente na nossa escola. Graças ao trabalho da equipe. Graças ao trabalho da equipe. É impressionante. E a gente fica feliz mesmo. E fica feliz não só com o meu, eu não fico feliz só com o meu, às vezes eu fico feliz com o outro. Ele conseguiu sentar na sala de aula. Isso. E isso é tudo... Sentar, participar, parar para ouvir, né? Isso tudo, às vezes eu falo, Gisele, lá com as meninas, né?
quando a gente faz orientação, faz planejamento, faz, né, aquele trabalho mesmo de equipe para planejar, ninguém é mais importante. Todos são importantes, entendeu? Porque cada um faz a sua parte para contribuir para o final, né, ter um resultado positivo. Se um elo da corrente enfraquecer, já era tudo. E com isso, a gente aprende e leva para o dia a dia nosso, para a nossa família. A importância de estar fazendo o trabalho junto, né? De estar valorizando cada um, né, com o que faz. E assim, o valorizar. A gente, desde criança, sempre fui ensinada a respeitar professor. Hoje a gente vê muita coisa hoje fora, né? Fora pai, fora qualquer outro lugar, mas a gente sabe de casos onde professores hoje estão, coitados, praticamente com medo até de entrar em sala de aula. A gente sabe dessa realidade. Não, apesar da gente viver numa situação hoje confortável, né? Dentro daquilo que a gente se propõe, igual a PAI tem uma equipe brilhante, capaz, né, de desenvolver um trabalho de excelência, a gente sabe que nem todo lugar é assim. Né? Nem toda escola é assim, nem toda cidade, nem todo estado, a gente, né, não vamos desfazer disso. Mas a gente saber que aqui a gente tem esse trabalho é um alívio pra gente, traz um calorzinho no coração. E assim, eu quero deixar claro também que esse trabalho que a gente realiza na PAI, na nossa instituição, né, a gente precisa muito do apoio das famílias. Claro. Porque a gente sozinha, às vezes a gente não consegue, a gente tem algumas dificuldades. E assim, eu quero, né, deixar claro que as famílias estão sempre presentes, as que não estão presentes, a gente procura estar assim, trazendo para dentro da instituição, porque o aluno ele não é só escola, ele é escola, ele é casa, ele é igreja, ele é sociedade, então a gente precisa fazer esse trabalho não só para ele se desenvolver pedagogicamente, mas socialmente. E isso acontece na PAI. A gente está fazendo esse trabalho juntamente com as famílias e tem tido bons resultados. Porque as famílias, né, umas mais presentes, outras menos, mas cada um tem a sua realidade. Mas assim, a gente busca essa ajuda e tem dado muito certo. É porque é um tripé, né? Escola, terapia e a família. E aí, né, juntando tudo, eles tendo além de uma equipe unida, além de uma escola com um propósito, a família participando, o sucesso não é garantido, porque nada nessa vida é garantido, mas é 99% de chance da gente conseguir avançar, nem que seja porque as pessoas eles não entendem que o avançar pra gente é o mínimo. Exatamente, porque a gente aprende a valorizar. A gente aprende a valorizar. Você fala assim, mas nossa, o menino tem tantos anos que tá fazendo não sei o que e continua. Gente, mas ele não fazia, ele não pegava isso aqui e virava. Não dava função. Não dava função. Hoje ele já sabe para que serve. Então, quer dizer, ele teve... Porque a gente também não pode querer aquilo que está além da capacidade dele. Claro, a gente precisa, enxergar isso aí. Eu, de repente, vou conseguir, né, X, mas você só vai conseguir Y. Que bom que você vai conseguir, né? Então, a gente precisa valorizar cada um do jeito que é. Porque a não gente paralisar Exato. o ensinamento, a busca, não é isso. Mas é assim, entender que cada um tem o seu limite. Eu, por exemplo, não vou conseguir correr 1 quilômetro. Exatamente. Mas eu posso ir andando. Pode ir andando. É isso que a gente precisa enxergar no dia a dia e trabalhar em cima disso aí. É porque eu vejo muito disso, às vezes até a própria família, porque fica naquela ansiedade, né, de ver, porque ele já está estudando, ele está fazendo isso, e acha assim, não é que exige, mas pensa, porque fulano tem tanta idade, já sabe ler. Só que a gente tem que primeiro, aí vem a parte de comportamento também, né? A gente pensa, mas esse menino está sentando para parar para ouvir,
ele tá, antes de pegar, até pegar no lápis é um percurso, não é? Porque a aprendizagem é um processo. É um processo. Ela precisa ter início, né, ter meio, para finalizar alguma coisa. E isso que você comentou aí realmente acontece. E a gente entende quando a família quer que leia, que escreva, mas a gente está lá exatamente para fazer esse trabalho, além de ensinar, conscientizar e mostrar para essa família, né, para esse pai, para essa mãe, o filho que ela tem. Não é ficar de braços cruzados e eu não vou fazer nada. Não. É ele entender o que, até onde, né, o que esse aluno, que esse filho, ele é capaz de aprender. Ah, tá, ele aprendeu até isso e não vou ensinar. Não! A gente tem que estar sempre buscando ensinar, mas precisa, assim, entender a capacidade de cada um. Porque às vezes também, me corrija se eu estiver pensando erradamente, mas às vezes é muito... não é que seja mais importante, né? Mas faz mais sentido você ensinar a criança ou adolescente, né, a se vestir sozinho, a ir num banco, a poder ir no mercado comprar o que ele gosta, né, do que propriamente aprender, sei lá, equação. Sim. Essa parte isso aí é... Por isso que a gente precisa sentar, conversar, esse trabalho, né, essa pesquisa inicial que a gente faz com a família é muito importante, que daí a gente já vai observando, né, qual é a perspectiva, o que essa família deseja, né, e a gente vai trabalhando e pontuando para ela até onde a gente pode chegar, porque tem coisas que estão no nosso alcance e às vezes não. E ir no mercado, todo esse trabalho é feito dentro da instituição. Além da leitura escrita, né? A vida esse diária, processo, né, de leitura, isso aí, de aprendizagem, a gente faz esse trabalho, dá importância, né? Para esse trabalho, nós temos na Paz Centro, né, o núcleo da Paz Centro e do NEIP, que é feito no NEIP um trabalho específico para mercado de trabalho. Porque às vezes esse aluno, ele chegou aí com 15, 16, 18 anos, ele ainda não está pronto para entrar na faculdade, mas ele está preparado para entrar no mercado de trabalho após todo esse trabalho desenvolvido com ele. Saber respeitar, né, ter horário de entrada, de saída, como que respeita as pessoas, como que é feito, né, ter esse comportamento dentro do trabalho que ele vai exercer. Então, assim, não é somente leitura escrita que a gente trabalha, a gente faz todo esse trabalho aí social, né, e esse trabalho para desenvolver esse aluno de forma integral. É porque a gente sabe da expectativa, né, e o medo de toda mãe atípica, né? O que vai acontecer quando eu não estiver aqui? Exatamente. Então você fica naquela sensação de, será que ele vai se virar? Será que ele vai... Desculpa, gente, mas hoje tá bravo. Será que ele vai saber se virar? Será que ele alguém vai enganar? A gente fica com essas coisas na cabeça, igual o meu filho, assim, ele é um menino inteligente, passou por todos os marcos de desenvolvimento, é aluno de destaque na escola, mas ele é muito inocente. Ele não consegue ver muita maldade nas coisas. Sim. E eu fico assim, como é que vai ser quando ele tiver... Tudo bem, ele tem 10 anos, vai ter muita coisa para ele aprender ainda. Mas ainda tem essa pulguinha, assim, de como que vai ser se não tiver alguém para dizer para ele, olha, essa pessoa aqui ela não tá falando a verdade. Porque ele não sabe, ele não consegue distinguir. Você fala para ele assim... tira o cavalinho da chuva. Ele fala, mas eu não tenho nem cavalo. Aí a preocupação da mãe é justamente isso, né? De saber, lógico, a gente quer que tira nota, né?
porque a gente tem uma cultura Exatamente. Que cobra isso. Que cobra, né? Que fala, aquele que tira nota boa é o que vai. Bom, é o melhor, né? Não necessariamente, né? Porque Não tem. necessariamente, exatamente. Quando chega na vida adulta, tem aluno que era nota 10 a vida inteira que hoje é um fracasso em qualquer outro aspecto. E aquele que nem era tão bom é um sucesso. Então, aquela nota que a gente cobra, às vezes também não é lá essas coisas, não é essa Coca-Cola toda, né? É, exatamente. Eu entendo o que você está falando, porque a gente, né, está sempre em contato com as famílias, fazendo orientação familiar. E uma das coisas que a gente escuta é isso, que como será? Então, o que a gente procura? Não é tirar isso da cabeça dos pais, mas é viver uma coisa de cada vez. Sim. Fazer o que é possível fazer para ter, né, adulto que pode se virar um adulto responsável, e a gente consegue, se a gente trabalhar, deixar um pouco a preocupação e começar a fazer. Seguir as orientações, porque com certeza vai ter, né, sucesso aí. Porque é uma ansiedade da família mesmo, né? A gente que é normal. É normal. Que é normal essa ansiedade. É normal porque você vem, né, a gente vem com. Apesar de a gente falar assim, mas eu nem planejei. Não, mas a gente vem com planos na nossa cabeça. Sim. A gente sabe que vai nascer, Sim. vai estudar, vai passar, vai terminar o colégio, uns vão para a faculdade, outros vão trabalhar, e essa profissão vai lhe render alguma coisa, uns vai ter família, uns pensam em ter família, outros não. Então é a ordem natural. Quando a gente tem alguma coisa que deixa em dúvida se essa ordem vai se cumprir, a gente fica com medo. Sim. Fica com medo. Isso aí não é só para mãe atípica. Não, né? Qualquer um. Todas as mães, os pais no geral, mas principalmente a mãe. A mãe. Né? Principalmente. Gente. É isso aí, a mãe. Então, por isso que é importante a gente estar em contato com essa família, acalmando e assim, mostrando que a gente precisa trabalhar, fazer uma coisa de cada vez, para a gente poder conseguir, né, ter um bom resultado. Então, não só os alunos, a gente também está sempre orientando essas mães, acalmando o coração mesmo, porque às vezes é necessário. Às vezes, né, tem dia que está ansiosa, então isso acontece. Sempre. Isso é fato. É fato. Então, a gente precisa também estar acolhendo essas famílias. Principalmente a mãe, como você falou, e você tocou num ponto crucial. A mãe, geralmente é ela que está levando para tudo, geralmente ela é mais presente. A pessoa fala assim, você não fala da mãe. Sofre mais, né? Sofre mais, mas a gente fala e o pai? Às vezes o pai está trabalhando, ou às vezes foi embora, né? Porque a gente sabe disso. Mas às vezes tem que ter alguém que vai botar o sustento em casa. Então, geralmente o pai está mais ocupado, ou não está, né? Ou não foi, a gente sabe que também é uma realidade. Sim, que a gente não pode deixar de pontuar aqui. Não pode deixar, é uma realidade. Lógico que a gente sabe que existem exceções, né? Certeza. Graças a Deus existem. Mas a gente sabe que é uma realidade, que às vezes a mãe ela abarca toda essa carga, né? E fica nessa ansiedade. Há algum trabalho específico para as mães lá na PAI? Então, esse trabalho específico, ele acontece no dia a dia, tá? A mãe mostrou-se ansiosa, ela faz alguma pergunta, faz algum questionamento, aí a equipe chama essa mãe, a família, quem for necessário, faz a orientação, oferece ajuda, porque às vezes ela fica ansiosa, ela faz perguntas, questionamentos, mas não tem muito tempo para estar, né, fazendo essa troca com a equipe. Mas tudo que a gente pode fazer a nível de orientação para acalmar, diminuir essa ansiedade, a gente faz. Isso no dia a dia, de acordo com a demanda, né? Como você falou, as mães vão mais procurar essa ajuda, né, fazer essa troca.
Os pais menos, mas até porque, né, o pai, né, o homem, até porque ele já tem outros afazeres e a mãe fica mais disponível. Mas é feito sim, essa orientação sempre que necessário. Ainda tem adultos na PAI ainda? Sim. Mas não em regime de internato, né? Não. Deixa eu falar um pouquinho como que funciona. Na PAI, né, no núcleo da PAI Centro, nós temos três setores. Estimulação precoce, que são os bebezinhos que chegam, geralmente indicado pelo médico, algum profissional da área da saúde, que fica até 4 anos na estimulação precoce quando precisa. Após os 4 anos, se for necessário, vai para a escola, que aí a escola funciona, aliás, recapitulando aí, até 4 anos estimulação precoce. Com 2 aninhos a gente já coloca na escola, quando a equipe faz a avaliação e percebe, né, que ele tem condição de estar na escola. Então já começa a fazer esse trabalho de maternal, de berçário. Após, completou 4 anos, educação infantil, que temos também. 6 anos já entra no ensino fundamental. Completou 15 anos, ele ainda não conseguiu se alfabetizar, ainda está naquele processo de ensino-aprendizagem, alfabetização, a gente encaminha para o NEI, que é um trabalho, né, diferenciado, que continua com a escolarização, porém tem um trabalho assim, muito bom de oficinas. Porque para esse aluno já com 15 anos, com muita dificuldade para ler e escrever, não ficar só em sala de aula, aí tem várias oficinas onde diversifica um pouco esse trabalho. É onde entra a oficina do mercado de trabalho. Entendi. Que completou 18 anos, ele tem condição, a família, né, gostaria que ele trabalhasse, ele é indicado para o mercado de trabalho. E temos também o CAE na PAI Centro, que são os alunos do município, que em contraturno, são selecionados pela escola do município, indicado para a PAI, em contraturno, faz um trabalho lúdico, diferenciado, para ajudar na escola. Entendi. Então, a gente tem aí, né, esse trabalho porque quando a gente está falando de, igual você falou, estimulação precoce, educação infantil, até aí o lúdico, né, tudo isso já tem pronto, né, a gente já tem. Só que quando a gente fala de adolescente, quando começa a entrar na fase de adolescência, né, embora ainda não conseguiu atingir, né, está naquele processo ainda de alfabetização, mas a maturação dele enquanto criança, né, já não é mais, já não tem mesmo os estímulos, já não é tão lúdico. Aí precisa de ter realmente um outro local onde ele possa estar mais... Na verdade, Gisele, a gente continua com esse trabalho lúdico, só que de uma forma diferenciada. Exato. Para não infantilizar. Isso, é isso que eu quis dizer. Eu não soube explicar, mas é isso. É isso aí. Então acontece, porque o lúdico ele é muito importante para a aprendizagem. Então é feito sim, mas de uma forma, né, diferente. Para que fique, porque o lúdico faz parte da nossa vida. Que são as oficinas. Sim, as oficinas, né, que vão estar recriando ali exatamente, o trabalho. Para continuar esse desenvolvimento integral dele. Não só pedagógico, mas social, né, como ele se comportar. Aí tem atividade de vida diária, arrumar uma cama, né, dobrar uma roupa. Então é feito todo esse trabalho pensando naquela preocupação que você me falou. De saber de que vai se virar, exatamente. Né? Quando tiver adulto, o que a gente pode fazer para estar ajudando? Exato. Né? Ele ser um adulto, né, mais independente. Sim. Porque a gente precisa pensar nisso aí. E a gente pensa e o trabalho é estruturado para, né, contribuir. A PAI, ela sempre buscou, né,
muito antes de se falar em multidisciplinaridade, a gente sabe que na APAE, apesar da gente ter evoluído, como você disse, Sim. evoluímos mesmo e em todos os aspectos, principalmente na educação, apesar, né, de muitas pessoas falarem, o ensino hoje não é tão bom. Não, só é diferente. Na verdade, depende da pessoa que está recebendo, depende da pessoa que ensina. Isso sempre foi assim. Mas a gente vê que a APAE, ela sempre se preocupou com essa integralização do indivíduo. Sim. Né? Até porque a gente trabalhava com indivíduos que têm particularidades, que precisam de apoio para que eles se desenvolvam na vida adulta. Que a gente quer que seja funcional, pelo menos o mínimo funcional, porque a gente não sabe, porque sabe que mãe não é para sempre, né? Família, e às vezes fica essa preocupação. Isso é o que é o terror das mães, né? A gente fala isso, mas eu acho que é importante a gente estar sempre lembrando que eles estão crescendo, que a gente precisa estar dando oportunidades. E assim, além desse trabalho que a gente faz, a gente acredita nos nossos alunos, no nosso assistido. E a gente precisa também que os pais, as famílias e a sociedade também acreditem. Claro, né? claro. Porque aí sim a gente vai ter pessoas mais aceitas na sociedade. Porque eles também precisam dessa validação. Não é ter pena, Não. mas é ter assim, aquele olhar diferenciado, tá, tudo bem, diferenciado, mas sabendo que ele é uma pessoa com deficiência, mas que ele é capaz de ser amoroso, de dar um abraço, de compreender, de aprender. Então precisa dessa valorização. Porque se a gente não tiver essa valorização, eles nunca vão ser bem aceitos. Exato. E a gente precisa disso o tempo todo. É porque a gente vem de uma cultura de um estigma muito grande, né? E a gente sabe que nem todas as famílias, né? Agora não, porque a gente ainda tem, tá? Eu não vou dizer que seria muita inocência minha achar que hoje está tudo ok, que não tá. Não tá. Mas a gente sabe que sempre teve um estigma, né? Aquela, ou você escondia em casa, fingia que não existia, né? Ou tinha aqueles também que precisavam do acompanhamento da PAE, mas a família não queria que fosse. Não, meu filho não vai para a PAE. Eu conheço gente que precisou, né? Hoje precisou e precisava, nem era muito, precisava só mesmo de ter um olhar especializado. E talvez assim, às vezes a criança ela não necessita ser uma assistida da PAE a vida toda, né? Às vezes ela só precisa daquele início dela ali, ela precisa de ter um olhar mais profissional para que ela deslanche. Sim. Às vezes só isso. E tem gente que tem um certo preconceito disso. Eu não falei essa parte, né? Quando a gente faz esse trabalho lá na PAE Centro, passa pelo precoce, educação infantil e o ensino fundamental, praticamente todo ano a gente encaminha para o ensino regular, numa média aí de 10, já encaminhamos até 16 no final do ano, que já saíram de lá, lendo, escrevendo, alfabetizados. E assim, a gente tem tido um retorno muito bom, porque os alunos que são encaminhados, porque a gente faz esse trabalho, quando a gente percebe que ele já está preparado para ser inserido no ensino regular, a gente faz essa inserção e a gente tem tido assim, uma troca, a gente tem tido informações que são assim, alunos excelentes lá fora. Então a gente fica muito feliz, porque é o que você acabou de falar. Se alguém ali, se ele não tivesse ido e alguém não tivesse acreditado, talvez ele não conseguisse evoluir. Então esse acreditar é muito importante. E ele até, assim, a pessoa até se evolui, mas com muito mais dificuldade. Porque o facilitador foi negado para ele por conta de estigma. Isso aí. E isso é muito ruim. Uma das coisas que a gente leva assim, como lema aqui do Outcast é justamente isso, da informação. Porque quando a gente fala do autista nível 3, né, porque
Até então a gente só consegue identificar o autista se tiver nível 3, né? Não verbal, cheio das estereotipas. Aí isso aí não é autista. Mas o nível 1 também tem seus prejuízos. Com certeza. Né? A gente sabe disso. Mas a gente vê o quanto que a sociedade ainda não está sabendo lidar, apesar da informação. Ela não Sim. sabe lidar. E é difícil para a família, principalmente, né? Ah, não deixa brincar. Quando é criança, A então... gente recebe esses relatos assim, constantemente. É triste, Quando né? vai numa festa, porque o fulano é diferente. O desconvite é a pior coisa. Exatamente. Então, assim, a gente fica triste com essa realidade que ainda existe, que não deveria ser assim. Porque os nossos alunos, né, que têm deficiência, tá lá, laudado, não precisa de ninguém sair falando. Mas você tem a sua, eu tenho a minha. Sim. Né? Como temos. Então, Todo você já mundo imaginou se a gente fosse, né, ser apontado o tempo todo? Mas a gente, enquanto ser humano, nós não sabemos lidar com nada que é diferente. Não é de humano para humano. A gente não tem condição. Tudo que é diferente dá um problema. Sim. Então, hoje a gente, apesar da tecnologia que nós temos hoje, do avanço, das descobertas, a gente ainda fica bolado com determinadas coisas assim, que já eram para ter sido superadas. E aí por isso que eu acho assim, né, eu até faço um convite à sociedade para estar, né, conhecendo o trabalho realizado Sim. na APAE, porque é um trabalho assim, de muito valor, muito importante. E às vezes a pessoa, ela desconhece. Então é mais fácil eu criticar, eu querer sair, eu não querer saber, do que a gente buscar, né, essa informação, buscar entender. Então às vezes é mais fácil ignorar do que estar, né, buscando, aprendendo. E mesmo assim, dando valor, porque ninguém é melhor do que ninguém. Não. Cada um tem o seu valor do jeitinho que é. Exatamente. Se a gente aprender a conviver e a respeitar, a gente vai ter um mundo melhor. Com certeza. O negócio é que a gente já está em 2026 e até agora nada, né? Sim. A gente continua ainda... Continua. A gente continua ainda. Porque a gente tenta levar a informação, a gente tenta explicar, e às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de fazer o outro entender. De fazer o outro entender, de se fazer respeitar. Isso aí. Porque cada um de nós temos as nossas particularidades. Com certeza. Aquela menina ali é meio estranha. Sim. Porque a gente tem nossa particularidade, cada pessoa tem, mas aí você acha assim que só porque eu posso falar do outro, ninguém vai falar de mim. E aí fica nessa luta. Eu luto muito contra esse estigma, luto contra essa questão porque tem aquela coisa do, nossa, ali, todo mundo fica olhando. Eu lembro que era uma coisa tão surreal quando eu era criança, né, porque a gente não via nenhuma pessoa com deficiência ou nenhuma pessoa neurodivergente, a gente não... Nem se fala. Eu, quando eu falo uma pessoa, uma neurodivergente ou uma deficiência, é uma coisa muito grave, porque as mais básicas a gente até encontrava, né? Uma surdez, alguma coisa, mas tinha coisas que eram muito mais... E quando a gente encontrava, a gente não sabia lidar. E ficava todo mundo olhando, todo mundo apontando. Sim. E isso, hoje eu vejo que nesse quesito, não com a minha geração, com os mais novos. Sim. Hoje as crianças, elas não são como as crianças de quando eu era criança. Eu vejo uma naturalidade, os meus filhos, por exemplo, eles nem reparam, não veem diferença. Porque na verdade, o que a gente sempre conversa lá quando a gente está em equipe, e é bem verdade. Às vezes o preconceito ele não vem da criança com a outra criança. Vem do adulto, muitas vezes. Né? Não briga com aquele fulano lá, meu filho, você sai de perto. Então a criança vai criando, né, aquele conceito de que eu não posso brincar, de que eu não posso estar perto. Exato. Então a gente precisa trabalhar isso, mostrar.
E assim, a gente fica muito feliz quando alguém chega na nossa escola, na nossa instituição e fala assim, eu não imaginava que fosse assim. Eu imaginava uma outra coisa. E fica assim, praticamente apaixonado pelo trabalho e pelas crianças. Porque vem que são crianças como as outras. São crianças, né? São crianças. Bagunceiras, Que responde, que precisa, né, de regra, de limite, que precisa de carinho. São crianças. Crianças, é verdade. Então, assim, é muito bom quando a pessoa consegue enxergar isso aí, porque ela vai multiplicar. Com certeza. Né? Que é um lugar importante, que são pessoas boas que precisam, né, de carinho, de atenção. E eu hoje fico feliz quando eu vejo as crianças assim, da geração dos meus filhos não terem esse problema, esse estigma que nós tivemos, essa coisa de ficar olhando. Eu nunca gostei, não, mas você viu fulano? Olha como é que é estranho. Não, eles às vezes nem notam. Mas não nota. Porque a gente não tinha esse costume, porque todo mundo se escondia, né? Sim. Então a gente pensa sempre assim, de como que é bom a gente abrir as portas, mostrar, igual você falou, vamos visitar a paz, gente, vamos visitar a paz. Vamos pra rua. Tem que ser isso, tem que estar mostrando mesmo, porque aí a gente faz parte do nosso convívio. É isso aí, faz parte do nosso convívio. São pessoas que fazem parte do nosso mundo. Eles não são de mundos diferentes. Não. Né? Não. É o mesmo direito que eu tenho, que você tem, todos com deficiência têm. Exatamente. A gente está aqui para lutar por isso, para poder cada vez mais empatia, inclusão, respeito. E nós estamos chegando ao nosso final. Passou rápido? Passou rapidinho. Eu falei que a sensação era de 15 minutos, mas infelizmente a gente está caminhando para o nosso final. Eu sabia que esse papo ia ser bom, você estava nervosa à toa, gente. Porque você que sentou aqui e conversou comigo. Olha. Acabou. Mas que bom, que tá? Bom. Eu fiquei feliz por estar aqui, né? Contribuindo de alguma forma, passando, né, com esse bate-papo, passando um pouquinho do nosso trabalho. Não, isso é importante demais. Então, né? assim, eu fiquei muito feliz, apesar de nervosa no início, mas muito feliz por estar podendo, né, falar um pouco desse trabalho que é muito importante. E assim, quem puder visitar, né, estar lá junto com a gente e conhecer os nossos alunos, o nosso trabalho, que é feito com muito carinho, muita dedicação e muito estudo. Exato. Eu ia pedir para você deixar um recado, mas se você quiser deixar mais um convite ali para as pessoas que nos assistem, pode ficar à vontade. Já até convidou aqui, mas pode convidar de novo. Né, o convite já foi feito, é somente para reforçar. Né? Vocês estão convidados a estar visitando a nossa instituição, no centro, na SEAB, né, que é outro núcleo, que é a PAINEP, que faz um trabalho maravilhoso também. É uma outra clientela, mas assim, que fecha o trabalho de uma forma muito importante e muito, assim, prazerosa mesmo. Eu vejo os nossos funcionários felizes com o trabalho, assim, com um sorriso no rosto. E isso, assim, a cada dia a gente tem mais certeza do que a gente está fazendo o melhor para os nossos assistentes. Tenho certeza. Eu reforço o convite, vamos visitar, vamos conhecer, porque só integra, né? A gente só vai conseguir essa integração, a gente só vai conseguir essa proximidade conhecendo. É através da informação, através da inclusão, é através da empatia. Para você, meus queridos, né? Sigam na nossa, como sempre, eu vou deixar o nosso recadinho aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais, que é o Outcast Podcast no Instagram. No YouTube, Outcast Podcast, e também no nosso portal, que é o www.outcast.com.br, e acesse as informações lá. Temos artigos científicos, dicas, é um portal maravilhoso, de muita informação, como sempre. Para vocês, meus queridos, até a próxima. Muito obrigada, Fatinha, pela sua presença aqui. Foi maravilhoso. Eu sabia que seria um papo muito bom, apesar de você chegar aqui muito nervosa. Mas a gente vai conduzindo as coisas, vai conversando. E você viu que foi legal. Vai voltar, gente. Eu agradeço, né? Aí,
o seu companheirismo comigo, Imagina. a sua ajuda. Foi muito bom. Foi Muito obrigada, bom, foi tá? bom sim. Até mais, pessoal. Obrigado.